Fala, galerinha do nono ano das Escolas Municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Professor Barroso, para mais uma aula de língua portuguesa aqui com vocês. Então, fica aquela mensagem inicial. Sente-se em um local confortável, um local silencioso, se possível. Pegue o seu material, caderno, caneta, lápis, borracha. Anote as informações principais, anote as orientações, anote também as suas dúvidas, porque é através das suas dúvidas que a gente consegue saber se você está aprendendo ou não os conteúdos. Então vamos lá para o conteúdo da nossa aula. O que a gente vai aprender na aula de hoje? A gente vai aprender a elaborar, a como fazer um abaixo-assinado. Você vai ver as características desse gênero e também passar por um processo de elaboração. Depois a gente vai ver um planejamento seguindo passo a passo, tá, da escrita desse gênero. Então esse é o conteúdo da nossa aula. E para fazer aquela reflexão inicial, gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. A primeira delas, você já se deparou, seja na escola, na sociedade, enfim, em um local, até mesmo em casa, com um problema ou uma situação que achou injusto ou inaceitável? De repente você, quando se tinha as aulas presenciais, por exemplo, vamos supor que em uma determinada escola não se tinha merenda escolar. Passou-se um mês sem merenda escolar. É uma situação injusta, não é? Uma vez que há verbas para isso. Então, é um problema que não atinge só você, também que atinge outras pessoas, outros alunos. E aí venho para a segunda pergunta. Você percebeu que não estava sozinho, pois outras pessoas precisavam da mesma coisa que você? Ou pensavam a mesma coisa que você? E a terceira pergunta, esse problema ou essa situação, né, que surgiu, dependia de alguém, de um diretor, do prefeito, de um órgão, de uma empresa, para que fosse resolvido? Dependia da ação dessas pessoas, né, para que seja resolvido? É nesse contexto que surge o abaixo-assinado. O abaixo-assinado, ele é um gênero que vai surgir aí justamente como um símbolo de protesto, justamente através de uma situação que considera-se não só você, mas também outras pessoas, uma situação inaceitável, algo que é injusto, né? Não só para você, socialmente também, e que você percebe que outras pessoas estão com você e querem aí fazer um documento, redigir um texto e juntar assinaturas para fundamentar aquilo que você pretende protestar. Mas o que é o abaixo-assinado? Bom, o abaixo-assinado não é só um conjunto de assinaturas. Você precisa escrever um texto argumentando, primeiro mostrando o fato para alguém que pode resolver, que é o tomador de decisão, que a gente chama aqui, e você vai apresentar aquele fato sugerindo uma mudança ou uma continuação, porque o abaixo-assinado também pode ser sobre algo que você quer que continue funcionando, deixou de funcionar, por exemplo. E, portanto, ele é essencialmente argumentativo. É um texto argumentativo. Por quê? Porque você tem o seu ponto de vista e você precisa fundamentar o seu ponto de vista para convencer o tomador de decisão a continuar ou a modificar determinada situação. Bom, então ele é essencialmente argumentativo, a finalidade é discursiva, né? É expor o posicionamento acerca de um determinado fato. Visa o quê? Protestar, manifestar, né, apoio a alguém ou alguma causa. Por isso, a necessidade de engajamento popular. Eu vou citar aqui um exemplo para você. Aqui em Teresina aconteceu em determinado bairro a tentativa de retirada de uma árvore centenária, uma árvore que estava há muito tempo ali e que os moradores tinham um determinado apreço, né, pelaquela árvore. Era frondosa e estava ali há muito tempo. Os moradores, inclusive, sentavam ali ao redor, servir de sombra para aqueles moradores. Quando a prefeitura tentou retirar essa árvore, os moradores disseram, não, essa é uma situação injusta. Não pode acontecer isso. Essa árvore está aqui há muito tempo e a gente quer que continue. Nós, moradores do bairro, queremos que essa árvore continue aqui. Que a prefeitura não faça isso. Então, o que foi que aconteceu? Eles fizeram um documento, o abaixo-assinado, e reuniram assinaturas dos moradores protestando contra aquela situação. Eles não queriam que aquela árvore fosse retirada, fosse cortada.
daquele ambiente, certo? Retirada daquele ambiente, porque significava muito, tinha um símbolo emocional para aqueles moradores. Então, é um exemplo de como você pode protestar, não é? Através do abaixo-assinado. Mas qual a estrutura desse gênero? Observe esse exemplo que eu coloquei, um exemplo fictício, tá? Tem um título abaixo-assinado, mas poderia ser qualquer outro título. E aí você tem o vocativo, você começa a falar com aquele que pode tomar a decisão em relação à sua causa, que é o tomador de decisão. No caso aqui, é o excelentíssimo senhor prefeito do município de, e aí pode citar o município. Os cidadãos abaixo-assinados, residentes e domiciliados no bairro tal, neste município, se valem do presente instrumento, né, para solicitar a Vossa Excelência a construção de uma lombada, é o que a gente chama de quebra-molas, né, na avenida, e aí cita o nome da avenida, antes do cruzamento com a rua tal, e aí é importante que você deixe bem localizado para que o tomador de decisão saiba exatamente onde é o problema, né? E aí ele diz, olha, um quebra-molas na avenida tal, antes do cruzamento com a rua tal, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Então, veja, o que está sendo solicitado aí? Um quebra-molas numa avenida, e ele começa a especificar o local exatamente onde se quer aquele quebra-mola, né? Não só ele, mas a comunidade, por isso que é um abaixo-assinado. Você percebe até o conjunto de assinaturas aí na lateral do documento, né? Várias pessoas assinaram, colocaram, se identificaram, justamente porque estavam pedindo também a mesma solução. E aí o que acontece? Ele começa a argumentar dentro do próprio abaixo-assinado, da estrutura e do texto, ele começa a argumentar e justificar por que há necessidade daquele quebra-molas naquela avenida. E aí ele diz, ó, tendo em vista que esta é a principal via de entrada e saída do bairro, mas cujo acesso é difícil e perigoso em razão da grande velocidade desenvolvida pelos veículos que trafegam naquela avenida. Então, essa é a justificativa. Os carros andam a toda velocidade, né? E é a principal avenida do bairro. Ou seja, pessoas trafegam por ali, há comércio por ali, crianças também que se movimentam. Então, daí a necessidade de se diminuir a velocidade desses carros, motos, enfim, dos veículos que ali trafegam. E aí ele começa a dizer, na certeza de termos nosso pleito atendido, ou seja, nosso pedido atendido, encaminhamos o presente documento com 15 folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos. Nomeamos o senhor, e aqui, pessoal, é uma parte importante. Normalmente, quando se inclui um número muito volumoso de assinaturas, quando muitas pessoas estão na mesma causa, normalmente se nomeia alguém para cuidar daquele problema, né, daquele abaixo-assinado. Então, se porventura o prefeito municipal quer saber mais sobre esse problema, ele vai telefonar para esse rapaz que é o responsável, né, aquele que vai ficar responsável por dar mais informações sobre aquilo. Então ele diz, ó, nomeamos o senhor, e aí colocar o nome da pessoa, telefone, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. E aí logo embaixo tem uma parte importante aí, que é a localidade, o local onde aquilo está acontecendo, ou o local onde as pessoas moram, o dia, mês e ano. E logo abaixo tem aí a lista com os nomes das pessoas, com o documento, enfim, com a identificação das pessoas que assinaram. Vamos ver então a estrutura básica. Veja, o que eu vou mostrar agora aqui para vocês é a estrutura básica de um abaixo-assinado. Não significa dizer que tem que ser rigorosamente assim. Aliás, os gêneros textuais de uma maneira geral, quando a gente mostra aqui para vocês a estrutura do gênero, não é que ela tem que ser rigorosamente daquele jeito. Você pode, inclusive, pesquisar outros abaixo-assinados e ver que falta um elemento ou outro, às vezes não se inclui o vocativo, porque não se sabe quem pode resolver o problema, ou às vezes não se tem o local e a data, é muito comum também encontrar. Então, assim, a estrutura que eu vou pregar aqui para vocês não é algo rígido, que você tem que seguir à risca, mas que normalmente se apresenta nos abaixo-assinados. Então, a primeira coisa que você tem que ver é o vocativo. Não é? Primeiro, descobrir
quem vai ser o responsável por solucionar o problema da comunidade, o problema daquela escola, enfim, um problema que você encontrar e que as outras pessoas também se sintam prejudicadas com aquele problema. Então, tem aí o vocativo, o nome do destinatário ou o cargo acompanhado do respectivo pronome de tratamento. Normalmente hoje se usa muito senhor, não é? Houve uma reforma excelentíssimo, magnânimo, não precisa colocar essas palavras complicadas, basta usar senhor, senhor diretor, senhora diretora, senhor prefeito, senhora prefeita, enfim. Aí sim coloca o cargo, né? Dependendo do grau de formalismo e da posição ocupada perante a sociedade, né, dessa pessoa que vai tomar a decisão. Olha, isso aqui é muito importante também, porque se você vai falar com alguém que pode solucionar o seu problema, é interessante que você utilize a linguagem formal. Afinal de contas, você vai estar falando com alguém que você não tem intimidade, certo? Que você não é um conhecido seu. Então, a linguagem ela tem que ser formal, ok? Corpo do texto. Então, após você nomear a pessoa, senhor diretor, senhora diretora, vírgula, e aí você coloca o seu texto explicando a situação. Não é? É aqui nesse corpo do texto que tem que ter o problema e tem também que ter os seus argumentos para solucionar aquele problema. Então, deverá constar a exposição do problema, o problema apontado, seguido de uma argumentação convincente que a justifique. Veja, lá no exemplo que eu acabei de dar ali, você viu que eles exigiam um quebra-mola naquela avenida. Por quê? Porque os carros, era a principal avenida do bairro, era de difícil acesso e também os veículos trafegavam numa velocidade exorbitante, não é uma velocidade muito alta. Então, eles estavam ali justificando a importância daquele quebra-molas. Então, ele já estava ali argumentando em favor do ponto de vista dele, né, dessa necessidade. Então, é aqui que você tem que colocar os argumentos. E quanto mais argumentos você tiver, melhor. Não quer dizer que o abaixo-assinado tem que ser um texto de 4, 5 folhas. Não, pelo amor de Deus. O abaixo-assinado é um texto simples, tá? Você inclui aí no máximo 2 ou 3 parágrafos. É um texto simples, mas que tem que ser bem objetivo. A pessoa que vai ler, ela já sabe qual é o problema e já sabe o que você pede, né, em nome da sociedade, a solução para aquele problema. Ok? Local e data. Então, finaliza ali colocando a cidade ou o bairro onde aquele problema se encontra ou onde as pessoas que estão pedindo aquilo se encontram, tá? Então, é exatamente aí que você tem que colocar local e data. E logo abaixo do pedido ou numa folha anexa, né, você coloca a lista de assinaturas das pessoas. Um fato bem interessante é que o abaixo-assinado ele ainda é utilizado na nossa sociedade, mas que está sendo cada vez mais substituído pela petição online, né, que exige também, e é muito mais rápido a questão de assinaturas, que você entra num site, existe o site Petições Online, um Avaz, em que a pessoa entra no site, peticiona, ele coloca lá o problema, a situação, a causa injusta, argumenta também, coloca os seus argumentos, e em seguida solicita que as pessoas assinem. Como é tudo online, aquilo pode ser compartilhado pelas redes sociais com muita facilidade, no Instagram, no Facebook. As pessoas compartilham e com um clique a pessoa assina, coloca o seu nome, coloca um documento de identificação, enfim, normalmente CPF, alguma identidade, para saber quem é exatamente aquela pessoa. E você recolhe um grande número de assinaturas. É, digamos, até um pouco mais eficaz que o abaixo-assinado, uma vez que você utilizando esse processo físico, o abaixo-assinado em si, recolhendo assinaturas de uma por uma, é muito difícil você ter um número muito expressivo de assinaturas, né? Já pensou, você andar pelas ruas pedindo assinatura, olha, assine aqui para mim. Não tem a mesma efetividade se você compartilhasse pela internet, pelo WhatsApp, em que a pessoa só com um clique conseguiria ali assinar, pronto, você já teria um número muito maior de assinaturas. Mas, enfim, aqui o gênero é abaixo-assinado. Bom, vamos agora para o passo do planejamento. Vamos planejar aqui como você vai fazer para produzir esse texto, produzir um abaixo-assinado. Qual o primeiro passo que você tem que fazer? Primeiro passo, selecione os possíveis problemas presentes em sua comunidade. Você vai olhar ao redor, né, no seu bairro, na sua cidade. Quais são os principais problemas que existem ali?
né? Você andando pelas avenidas, pelas ruas, conversando com vizinhos, com outras pessoas, com parentes que moram na mesma cidade ou no mesmo bairro, qual o problema dentro daquele bairro, daquela cidade, né? Daquela comunidade? É a falta d'água? Falta água aí na região, no bairro? Falta todo dia? Falta uma vez por semana? Enfim, verifique esses problemas. Se não for a falta d'água, é a falta de saneamento básico, é o esgoto que está a céu aberto, é o acúmulo de lixo, não há recolhimento desse lixo, é um projeto social que não tem apoio da sociedade, ou que não tem o apoio da prefeitura, são obras inacabadas, alguma obra iniciada que não foi terminada, uma obra pública, né? Que não foi terminada ali, que já tem aí muito tempo e que não foi acabada, não foi finalizada. É o asfaltamento de uma rua, ou enfim, outro problema que você verificar. Você vai ver esses possíveis problemas, você vai procurar esses possíveis problemas. Qual o segundo passo? O segundo passo é você conversar com pessoas que moram em sua comunidade, entrevistá-las para verificar qual o problema mais relevante e urgente para resolver. Bom, dentre aqueles problemas que você percebeu, conversando com as pessoas, qual é aquele que todo mundo fala? Olha, esse problema aqui enfim, é injustificável, né? Acontece toda hora e nos prejudica todo mundo. Então, esse problema é o problema que vai ser reivindicado. É aquele que todo mundo assina embaixo, deseja assinar protestando contra aquilo. Ok? Finalizamos aqui o segundo passo. Vamos para o terceiro passo. Pesquise a quem deve ser encaminhado seu abaixo-assinado, verificando qual instância é responsável, se de nível federal, estadual, municipal. Bom, se é um problema de água, por exemplo, você já sabe quem é que pode resolver isso. É um determinado dirigente, é o presidente de alguma companhia que fornece essa água. Então, você tem que saber localizar quem pode solucionar aquele problema. Se o problema é de asfalto, é o prefeito, tá? É alguém da SDU que pode resolver esse problema. Então, você tem que pesquisar, conversar com pessoas que podem solucionar, descobrir quem pode solucionar, qual órgão que pode solucionar aquele problema que a comunidade precisa. Depois de verificar isso, então, você vai colocar órgão público ou privado. A gente fala aqui de órgão público, mas pode ser uma empresa também que esteja fazendo alguma coisa que prejudique a população, né? Sei lá, vamos supor uma determinada indústria, né, que esteja poluindo o rio. Então, aí não vai ser um órgão público, né? Vai ser a empresa em si, a empresa privada. No caso aqui, a gente vai endereçar para o presidente dessa empresa, não é? Essa petição. E colocar também o gestor, aquela pessoa que vai solucionar o problema. Então, de posse dessas informações, que exige também que você pesquise sobre, que você se atenha mais aos detalhes de quem pode resolver aquele problema, você vai anotar. Após esse terceiro passo, você vai procurar um engajamento que você já sabe que tem, uma vez que lá no passo 2, você conversou com pessoas e sabe que todo mundo falou a mesma coisa. Olha, esse problema é o problema que precisa ser solucionado. Então, você vai procurar um engajamento popular, vai procurar pessoas para assinar aquela petição, semelhante àquela lista que vocês acabaram de ver nos slides anteriores. Aí. Você viu a lista em que várias pessoas assinaram, colocaram o nome completo, colocaram um RG ou CPF ali, se identificando, não é? Querendo uma solução para aquele bairro, certo? Uma solução para aquele problema, né? Naquele bairro especificamente, ou na comunidade em geral. Então, você vai compartilhar. Se você fizer isso de forma online, também você consegue um engajamento até de pessoas que não são do bairro, mas que concordam com você, concordam com a comunidade, que aquilo precisa ser resolvido. Ok? Então, pronto. Com esses 4 passos, a gente tem o nosso planejamento, certo? Agora, o que é que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar para vocês aí alguns exemplos de abaixo-assinados, né, que foram repercutidos na imprensa. Vamos ver isso daí, ó. Diz assim: nós, moradores do distrito de Buenos Aires e regiões vizinhas, informamos a quem de direito
que somos totalmente contra o projeto denominado Nova Buenos Aires, de autoria da Administração Pública Municipal de Guarapari, né? Tendo em vista que a municipalidade não ouviu e nem discutiu com a população da região os seus impactos sociais, ambientais, culturais, econômicos e de infraestrutura, bem como por ter total certeza de que tal projeto só atende aos interesses de grupos econômicos e não dos moradores locais. Veja aqui que esse abaixo-assinado protesta contra esse projeto chamado Nova Buenos Aires. Ele não dá detalhes desse projeto, né, o que poderia ajudar muito a pessoa a resolver, ou outras pessoas se engajarem também, né, mas ele diz que esse projeto não teve o apoio, não tem um apoio popular, porque tem impactos ambientais, sociais, culturais, econômicos, e por isso a população não foi ouvida. Portanto, ele inclui aí no seu abaixo-assinado a sua justificativa, o problema, e diz que as pessoas ali, a comunidade não concorda com aquele projeto, né? E aí reúne a lista de assinaturas. Tá? Então, isso aí é um exemplo. Veja que aqui ele não colocou o local, ou se colocou, ficou abaixo aí da lista de assinaturas. Veja que ele também não se dirigiu à instância específica, o órgão específico para resolver aquele problema. Ele só diz assim, a quem de direito, né, informamos a quem de direito. Esse a quem de direito é a pessoa que pode resolver. Mas não seria legal se você informasse exatamente quem pode resolver aquele problema? Daí a questão da pesquisa. Porque se faz um abaixo-assinado, não se inclui o responsável por resolver aquele problema, que é o tomador de decisão. Se esse conjunto, esse abaixo-assinado não chegar na mão da pessoa certa, óbvio que não vai ter efetividade, não vai ser resolvido, não vai ter solução para aquele problema. Certo? Então, muito cuidado com isso. Um outro problema repercutido também na mídia. Tem assim, abaixo-assinado ao excelentíssimo senhor governador Rodrigo Hollenberg, do Estado do Distrito Federal. Os cidadãos abaixo-assinados brasileiros residentes domiciliados no condomínio Casa Branca do Sol, no Sol Nascente, em Ceilândia, Distrito Federal, solicitam de Vossa Excelência a construção de uma praça com um campo society e um ponto de encontro comunitário. Olha aí, protestando aí pela construção de uma praça, pessoal, que tem um campo society, que tem um encontro comunitário, um ponto de encontro comunitário, né, naquele local. E aí ele justifica, devido à falta de oportunidade, vulnerabilidade dos jovens, o esporte agregaria em prol da disciplina e capacidade em todos os sentidos, trazendo bem-estar de toda a comunidade. Então ele está justificando aí o pedido, olha, a gente está pedindo essa praça, esse ponto de encontro, um campo society, para que os jovens hoje tenham o que fazer, não é? Afinal, isso agregaria em prol da disciplina e da capacidade de bem-estar social, né? Então, é interessante o pedido, e aí eles nomeiam, ó, desde já, a comunidade agradece, nomeamos o senhor Pedro Barros, e aí tem um telefone dele, como nosso representante, caso sejam necessárias maiores informações. E logo abaixo vem a lista de assinaturas. Percebeu isso? Vamos agora para um último exemplo. Ao excelentíssimo senhor promotor da comarca de Prado, os cidadãos abaixo-assinados brasileiros, residentes domiciliados no município de Prado, Bahia, solicitam a Vossa Excelência o seguinte: retorno da barreira sanitária nas seguintes localidades. E aí diz as localidades, né? Na certeza de que temos nosso atendimento reconhecido, encaminhamos este documento com folhas numeradas e assinadas por todos os cidadãos em 2 vias a serem protocoladas em seu gabinete. Então, ó, aqui sim ele já diz especificamente o tomador de decisão, que é o promotor da comarca de Prado. E ele diz, olha, a gente faz o requerimento de que se tenha essa barreira sanitária em determinado local. E aí junta a lista de assinaturas. Olha a lista de assinaturas aí, ó. Eu tenho a assinatura, a identidade, telefone e eu tenho a rubrica, né? Logo aí do lado. Então, isso aqui é o abaixo-assinado, tá, gente? Isso aqui é o abaixo-assinado. Mostrei para vocês 3 exemplos, mostrei para vocês a estrutura e vamos só revisar aqui. O que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? Você aprendeu o que é o abaixo-assinado, o gênero abaixo-assinado, viu o planejamento para você seguir passo a passo de como fazer um abaixo-assinado e viu comigo exemplos de como produzir, não é? De como planejar e de como produzir esse gênero, ok? Espero que você tenha entendido. Meu muito obrigado. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau, pessoal.